Galera, o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ó, esse aqui é um dos princípios mais importantes que a gente tem em física, certo? Para ter uma ideia de quanto que ele é importante, ele ajuda a descobrir algumas partículas que o homem nunca viu na vida. Então, ó, é um princípio que é utilizado direto na física teórica, atualmente, e também é um princípio que cai direto no vestibular. Então a gente tem que estar ligado nele. O princípio fala o seguinte, ó. Em um sistema isolado, a quantidade de movimento total do sistema permanece constante. Só isso, né? Só isso. Né? Galera, a gente sabe que para um único corpo isso é verdade, né? Se o único corpo estiver isolado, se nenhuma força atuar sobre ele, a quantidade de movimento dele permanece constante. Lembra por causa da inércia? Lembra disso? A tendência do corpo é sempre manter sua velocidade. Se a massa não muda e a velocidade não muda, ele mantém sempre a mesma quantidade de movimento. Mas isso também vale para um sistema. Com 2 corpos, 3 corpos, 4 corpos, 5 corpos, se ele for isolado, a quantidade de movimento total do sistema permanece constante. Tudo bem, vamos devagar aqui, né? Vamos traduzir ó, o que está escrito aqui. Primeiro, né? O que é sistema? Em física, sistema ó, é aquilo que a gente separa para estudar. É aquela partezinha do universo que a gente retira e vai analisar. Bonito isso, né? Tudo bem. Galera, aqui, ó. Por exemplo, o cara vai estudar a batida de um fusquinha e um caminhão. O que é o sistema dele? Fusca e o caminhão. O cara vai estudar numa mesa de sinuca a batida da bola branca com a bola preta com a bola amarela. Qual é o sistema dele? Bola branca, bola preta, bola amarela. Certo? Quando que esse sistema é isolado? Ele é isolado ó, sempre que o somatório das forças externas der zero. Quem está anotando, anota aí. Ó. O que são forças externas? São forças feitas por corpos que não fazem parte do sistema. De novo, Zé, dá um replay aí, não. São forças feitas por corpos que não fazem parte do sistema. Beleza? Quer anotar o que são forças internas? Tudo bem, sabia que não precisava. Mas anota aí, de qualquer jeito. São forças feitas por corpos que fazem parte do sistema. Pode acrescentar aí o seguinte, hein? Forças internas não mudam a quantidade de movimento total do sistema. Certo? A gente já vai ver isso. Forças internas não mudam a quantidade de movimento total do sistema. Então, o sistema isolado ó, é um sistema em que a soma das forças externas dá zero. E se ele é isolado, a quantidade de movimento total dele, ó, se eu tiver 2 corpos aqui, né? Um indo para a direita, o outro indo para baixo, certo? Corpo 1, corpo 2, a quantidade de movimento total do sistema, ó, que seria a quantidade de movimento do corpo 1, mais a quantidade de movimento do corpo 2 permanece constante. Cuidado. Ó. A gente até agora estava vendo impulso, né? Impulso era a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, certo? O teorema do impulso ele decorria, ó, ou ele acontecia no decorrer de um certo intervalo de tempo. Aqui a gente não está calculando impulso agora, a gente está calculando ó, quantidade de movimento total. É simplesmente a cada instante ó, a quantidade de movimento do corpo 1 mais a quantidade de movimento do corpo 2. Ó. Mais, não é menos, mais. Antes lá era menos. Aqui a gente não tem que inverter nada. Soma de vetores. Ó. Bico de um, paran, na bunda do outro, paran. E a gente acha aqui a quantidade de movimento total. Certo? Quantidade de movimento total. Já pode até anotar ó, que essa quantidade de movimento ela permanece constante ó, em módulo, direção e sentido. Já a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Zé que não entendi direito isso não. Então vamos olhar um exemplo. Ó. Um exemplo fica bacana da gente poder entender isso. Ó, no esquema abaixo, o homem com 80 kg e o menino com 40 encontram-se inicialmente em repouso. Depois do empurrão, o menino vai para a esquerda com velocidade 2.
Utilizando sua experiência cotidiana, estime o valor da velocidade do homem. Despreze os atritos. Então tem aqui, ó, um menino, vamos anotar aqui, vai, 40 quilogramas, e um homem, 80 quilogramas. Eu aproveitei um desenho de vestibular aí, eles estão sobre uma pista de patinação no gelo, tá? Onde o atrito a gente vai desprezar, tudo bem? Certo? Claro, os dois inicialmente estão parados, e o Zeca resolve estudar o movimento dos dois, do menino e do homem. Se eu resolvo estudar o movimento dos dois, ó, os dois vão ser o meu sistema, tudo bem? E eu quero saber se ele é isolado ou não. Quais são as forças agora que atuam sobre o homem e o menino? Vamos desenhar? Os dois têm peso? Boa. Peso sempre tem, né? A gente tem aqui, ó, peso do menino e peso do homem. E aí, tem normal? Tem, né? Porque os dois estão encostados no chão, ó, empurra o chão para baixo. Então o chão empurra os dois para cima. Ó. Tem normal no menino e normal no homem. Galera, aqui, ó. Quem é que exerce a força peso sobre os dois? Não vai falar que é a gravidade, pelo amor de Deus, né? Peso, nesse caso, ó, é a força da gravidade. Eu quero saber, ó, quem é que faz essa força? Boa. É a Terra, né? É a Terra que puxa os dois para baixo. Galera, eu falei que o sistema é o homem e o menino. A Terra faz parte do sistema? Não, né? Se não faz parte do sistema, ó, peso, nesse caso, é uma força externa. A normal é feita por quem? Pelo chão, né? É o chão que empurra os dois para cima. O chão não faz parte do sistema. Então a normal também é uma força o quê? Externa. Se eles não sobem nem descem, peso normal se anula. Estão lembrados disso? Galera, se eles se anulam, a soma das forças externas vale 0. E o meu sistema é isolado. Tudo bem? Beleza? Agora ele fala o seguinte, né? Depois do empurrão, o menino vem para trás com velocidade de 2 metros por segundo. Certo? E o homem, ele quer que tu estime a velocidade dele. Esquece físico, ó. No bom senso, o cara tem um magrinho e um gordinho que se empurra. Depois do empurrão, ó, se não tiver nada segurando os dois, não tiver atrito, quem é que vai se movimentar mais rápido? O magrinho ou o gordinho? O gordinho, né? Bom, desculpa. O magrinho, né? O gordinho vai ter velocidade menor. Se a massa dele é o dobro, quanto que tu acha que vai ser a velocidade dele? Isso, a metade. Se a velocidade do menino é 2, a velocidade do homem vai ser 1 metro por segundo. Galera, vamos tentar calcular aqui, ó, quanto que vale a quantidade de movimento total antes e a quantidade de movimento total depois. Antes do empurrão, depois do empurrão, tudo bem? Antes, ó, o total vai ser a quantidade de movimento do menino mais a quantidade de movimento do homem. Não é verdade? Como o menino está parado, né, a quantidade de movimento dele vale 0. Do homem também vale 0. Então o total dá 0. Isso antes do empurrão, ó. Vamos ver aqui depois como é que fica, né? Depois também vou ter, ó, a quantidade de movimento total vai ser a quantidade de movimento do homem mais a quantidade de movimento do menino. Galera, só que isso aqui é uma soma de vetores, né? Depois os dois vetores vão ter sentidos opostos. O que que faz? Diminui, né? Lembra? Ó, vetores e sentidos opostos, para achar o total a gente diminui. Então a quantidade de movimento total vai ser a quantidade de movimento do homem, massa do homem vezes velocidade do homem, menos massa do menino vezes velocidade do menino. Isso aqui vai dar, ó, massa do homem é 80, velocidade é 1, dá 80. Massa do menino é 40, velocidade é 2, dá 80. 80 menos 80, 0. Opa, então fechou, né? Fechou. Quantidade de movimento total antes é 0. Vai vendo? Quantidade de movimento total depois é 0. Então, beleza. Se o sistema é isolado, a quantidade de movimento total permanece constante. Claro que, ó, a partir de agora, tu não vai precisar ficar desenhando forças. Porque a questão vai te falar que o sistema é isolado. E mesmo que ela não fale, tu vai resolver como se fosse. Porque senão não dá de resolver. Beleza? Então, a partir de agora, ó, sempre que eu tiver interação entre dois corpos, eu vou considerar sempre o sistema isolado.
e a quantidade de movimento total constante. Total, ó, é a soma da quantidade de movimento de todos os corpos que fazem parte do sistema. E lembra, ela é constante em modo, direção e sentido, certo? Porque ela é uma grandeza vetorial. Então, sempre que atuar em forças internas apenas, a quantidade de movimento total permanece constante. E olha só, né? Na hora do empurrão foi isso que aconteceu, ó. O homem empurrou o menino e o menino empurrou o homem. Essas duas forças aqui, ó, seriam forças internas. Galera, existem várias questões desse tipo, né? Uma bomba explodindo em 2 pedaços. É uma força interna, empurra um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Quantidade de movimento total tem que permanecer constante. Um canhão atirando uma bala. A bala vai para um lado, o canhão para o outro. A força que ocorre no lado do tiro é uma força interna do sistema bala-canhão. Nessa daí até, ó, se a massa do canhão for 100 vezes maior e os dois estiverem parados no começo, ó, que nem aqui, ó, a massa do homem é o dobro, a velocidade é metade. Se a massa do canhão for 100 vezes maior, a velocidade dele vai ser 100 vezes menor. Vamos ver outro exercício aqui, ó.